Oi pessoal do Fino, eu sou o DJ Henrique Carvalho, eu tenho 28 anos, eu sou homem trans. Eu sou DJ de tribal desde 2019, então deve ter uns 2, 3 anos aí mais ou menos. E eu vim aqui contar um pouco da minha experiência de vida pra vocês. Olha, na época que eu me descobri trans, não tinha nem informação sobre isso direito. Então assim, eu meio que descobri na sorte mesmo. Eu lembro que na época tinha o Tumblr, não sei se você lembra do Tumblr e tal, que era uma rede social que existia, era um blog na realidade, né? E foi ali a primeira vez que eu vi a foto de um homem trans, e essa foi uma foto que me impactou muito. Eu fiquei, tipo, uns 3 dias sem dormir pensando naquela foto, tipo, isso é possível? Como assim, sabe? Nunca tinha ouvido falar, não sabia do que se tratava. E foi aí quando eu comecei a pesquisar sobre homens trans, e aí eu me identifiquei, obviamente, com tudo que eu fui pesquisado e tal. E foi isso. Sobre essa questão, né, de auto-identificação, né, numa sociedade machista, veio muito desde criança. Desde criança eu sempre fui muito moleque. Jogava futebol, pulava muro, subia em árvore, tudo que os meninos faziam, eu ainda conseguia fazer melhor do que eles. Inclusive eles ficavam bem bolados comigo por causa disso. Mas essa auto-identificação foi sempre, assim, desde criança, desde muito novo. Só que eu só não sabia qual era o nome disso. E eu só fui descobrir aos 17, 18 anos, mais ou menos. Se eu fui repreendido na minha infância? Então, sim e não. Minha mãe, ela sempre me deixou, assim, solto pra fazer o que eu quisesse, mas às vezes também rolava umas repreensões, assim. Por exemplo, eu quando era criança, eu odiava usar vestido. Odiava, pra mim, era um pesadelo. E aí minha mãe não conseguia entender isso e tal, e ficava tipo, você é menina, deveria gostar de usar vestidos e tal, mas eu não gostava. E rolava mais repreensão no sentido de eu ficar muito menino no meio dos meninos. Não exatamente com a maneira como eu vestia, que é ser homem trans. Nossa, pergunta difícil. Quer dizer, é fácil e é difícil ao mesmo tempo. Cara, eu acho que ser homem trans é você ser homem, mas tendo consciência de que você nunca vai ser um cara cis. E tá tudo bem, as pessoas são diferentes, então assim, não tem muito por que você querer ser cis. E você acaba tendo aprendizados e vivências que você acaba realmente parando pra pensar e agradecendo por ser homem trans, porque pelo menos você, em teoria, pode corrigir certos comportamentos que homens cis têm, que você pode procurar não ter, porque não são saudáveis, são tóxicos, né? Não só com relação a nós mesmos, mas perante a sociedade também. Assim como assim, né? Não como todos, né? Mas a maioria dos homens trans, sim. Tive essa coisa de achar que eu era uma menina lésbica, aquela coisa toda e tal, mesmo eu não me sentindo confortável com isso. Porque, assim, era uma coisa que eu vivenciei, mas não era uma coisa que eu me identificava 100% com, até porque eu sou homem trans e eu sou gay, então, assim. E essa questão de me descobrir gay também veio bem depois da minha descoberta como homem trans. Naquela época era realmente muito confuso, porque apesar de eu, na época, né, ser uma menina masculinizada, lida socialmente como uma menina lésbica, eu já sentia atração por rapazes. Só que era uma coisa que ficava muito escondida dentro de mim, eu não falava pra ninguém e tal. E aí, mesmo depois que eu transicionei, ainda demorou um tempo pra eu conseguir aceitar isso de uma forma bem ok, de pensar, tipo, não, eu realmente gosto de meninos. Sou menino que gosta de meninos e tá tudo bem. O mundo gay, cis, é muito falocêntrico. Então, assim, é muito 8 ou 80. Ou você é fetichizado por ser homem trans, ou você é rejeitado por ser homem trans. E aí, você nesse jogo, você tem que ter jogo de cintura pra saber peneirar e saber com quem você vai se sentir mais confortável de se relacionar ou não. Pra minha família, foi um pouco complicado no começo. Minha mãe não soube lidar muito bem, mas assim, foi como eu falei, na época que eu me descobri, não tinha muita informação sobre, não tinha o que a gente tem hoje. Na época não tinha novela falando sobre, não tinha filmes falando sobre. Era difícil até você encontrar material para se autoconhecer, porque não tinha muito o que pesquisar sobre e o que a gente achava. Na época era tudo em inglês. Então assim, você tinha que saber falar inglês, entender inglês para conseguir entender o que estava sendo, sobre o que estava sendo retratado ali. Então assim, pra minha família foi um pouco complicado no começo, mas aí com o tempo foi ficando ok. Olha, felizmente, quando eu me descobri trans, eu já tinha, acho que não tinha terminado meu ensino médio ainda não. Ainda peguei uma partezinha de estudos como homem trans, mas até então foi tranquilo. Não sofri nenhum tipo de transfobia, exatamente, até porque eu era muito na minha, não dava muito confiança para as pessoas no colégio, não.
Mas assim, essa questão foi bem tranquilo. E na questão do trabalho, teve uma empresa que teve um pequeno problema, mas não foi exatamente questão de transfobia de forma direta. Foi uma transfobia mais institucional mesmo, de não deixarem eu usar meu nome na hora do atendimento, essa coisa toda e tal. Eu sou DJ de tribal, então assim, as oportunidades para as pessoas trans são bem limitadas, até mesmo na noite. Não vai ser uma coisa que você vai ver acontecer com muita facilidade, uma festa grande, por exemplo, chamar um homem trans para ser DJ ou uma mulher trans para ser DJ. A não ser que a pessoa já seja realmente muito conhecida já da cena, já tenha tocado em vários outros lugares e tal, mas até lá, meu filho, já tem que ter andado muito para chegar nesse patamar, digamos assim. Olha, teve uma festa específica, né, que foi ali que eu realmente sofri a transfobia bem direta, assim. Não foi exatamente de um produtor, foi a festa de aniversário de um amigo meu. E aí eu fui lá, toquei na festa, tranquilo e tal, inclusive não foi nem na festa, foi depois da festa. Eu fui lá, toquei, curti com os meninos e tal, dancei. E aí depois, no dia seguinte, no grupo do WhatsApp, né, da festa e tal, os administradores que tinham me colocado, porque tinha que chegar lá pra ajustar som, essa coisa toda e tal. E aí um dos amigos do organizador soltou assim, simplesmente soltou a seguinte frase na conversa. Aquela que é aquele. Isso foi uma coisa que assim, foi bem pesado, porque eu sabia que ele estava falando de mim, entendeu? Foi assim, foi bem desrespeitoso na realidade. Só que o que acontece? Eu de primeira deixei passar, eu falei, não vou esquentar a cabeça com isso, tanto que os meninos chamaram a atenção dele e falaram, pô, cara, o que você falou foi bem transfóbico, foi bem preconceituoso, assim, desrespeitou a identidade dele e tal. Mas aí logo depois eu falei, cara, eu só pensei, tipo, se eu não me defender, quando vai acontecer no dia que eu estiver realmente numa festa grande, eu não vou ter ninguém pra me defender, eu vou ter que me defender sozinho. E foi aí que eu fui lá, peguei o contato dele e escrevi um textão meio que dando um coió nele, pra ele não repetir mais esse tipo de coisa. Quando você transiciona, de certa forma, você passa a lidar com o machismo de uma outra maneira. Você não é mais atacado por ser mulher, mas em compensação, se você se descobrir que você é trans, aí você já está correndo um certo risco de vida. Porque você não sabe o que vai se passar pela cabeça da pessoa, a pessoa pode querer vir te agredir ou algo do tipo. De várias maneiras, não só a física, mas, sei lá, de maneira psicológica ou emocional, não sei. Então assim, é muito complicado porque você tem que ficar balançando o tempo todo. Você tem que saber lidar com o machismo e ao mesmo tempo você tem que saber lidar com a transfobia, que vem da mesma sociedade. Inclusive o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, então assim, é bem complicado. E você ser um homem trans gay dentro de uma comunidade que em teoria deveria te abraçar, e não é isso que acontece exatamente na prática. A comunidade LGBTQIA+, precisa melhorar muito nessa questão de aprender a abraçar os seus iguais. Não julgar ou, sei lá, fazer piada, até porque ano passado teve a questão do Paulo Vaz, que ele faleceu justamente por causa do ódio que ele recebeu da comunidade LGBTQIA+, e eu me via muito nele, por ele também, né, ter sido um homem trans gay e tal. Então assim, você ser um homem trans gay, especificamente dentro da comunidade gay, é muito, muito complicado. Muito complicado, você tem que ter muito jogo de cintura, e você tem que ter a consciência de que em algum momento, mais cedo ou mais tarde, a transfobia, ela vai chegar até você, independente de qual maneira for. Essa questão da afetividade do homem trans gay é bem complicada porque a gente é mais visto como fetiche do que como qualquer outra coisa. Então assim, é bem difícil um outro cara gay cis querer de fato se relacionar com um homem trans, coisa e tal, porque geralmente eles chegam basicamente com o mesmo papo, nunca fui com um cara trans, tenho curiosidade e tal, e nunca passa disso. Homens trans é bem difícil conseguir uma afetividade que seja ok na comunidade gay, não tem muito isso. A gente é realmente sempre mais tratado como fetiche do que como qualquer outra coisa. Eu geralmente, quando eu estou conhecendo um cara, conversando, trocando uma ideia, o que seja, eu sempre falo que eu sou trans, porque eu já vi dá muita dor de cabeça para quem não fala. É muito complicado você ter que expor a sua identidade, porque se você não expor, pode dar um problema maior, pode dar uma confusão, ou até mesmo você pode ser agredido por causa disso. Já ouvi vários relatos de meninas que passaram por isso, que não falaram de cara que eram trans, e aí depois a pessoa descobrir e dá, assim, uma merda federal, assim, sabe?
a pessoa ser agredida, parar no hospital, etc e tal. Eu acho muito importante que homens trans tenham mais essa autoconfiança de mostrar seus corpos. Isso, claro, se eles se sentirem à vontade para isso. Eu, no meu caso, eu faço mais porque eu me sinto à vontade, gosto, então às vezes eu posto mesmo foto de cueca, tá tudo bem. Não faço isso esperando a aprovação de ninguém ou algo do tipo. Mas eu não acho que isso também deve ser uma regra, porque cada pessoa trans lida de uma maneira diferente com o seu próprio corpo. Tem meninos trans que ainda não conseguem ter essa abertura para postar uma foto mais livre, digamos assim. Bem que seja, sei lá, postar uma foto só de cueca. Tem muitos que não conseguem, não tem essa abertura com o próprio corpo. Até porque a sociedade, até para homens trans, elas colocam pra gente que o homem trans, o que é atrativo é um homem trans padrão. Que é musculoso, branco, o mais passável possível. Então, se você é um homem trans e foge disso, você não recebe nenhum estímulo da sociedade ou algo do tipo para poder usar isso como uma autoafirmação de identidade. Olha, eu acho que para melhorar, primeiramente é a inclusão, né? Você justamente incluir pessoas trans no máximo de lugares possíveis, seja no poder público, judiciário, mídia e etc. E o segundo passo, obviamente, é dar atenção e ouvido às políticas públicas que essas pessoas reivindicam todos os dias, como, por exemplo, um exemplo básico de conseguir usar o banheiro sem sofrer nenhum tipo de transfobia, e eu acho que é isso. Não, nem toda pessoa trans precisa necessariamente ter passabilidade, isso é uma coisa muito pessoal de cada pessoa trans. Se quiser ser passável, ótimo, se você não quiser também vai continuar sendo trans da mesma forma. Então, vocês podem me encontrar na minha rede social, DJ Henrique Carvalho, no meu Instagram. Tô tocando na noite aí, e é isso. Quem quiser acompanhar meu trabalho é só me seguir e a gente pode trocar uma ideia legal no DM.